vamos então abordar a questão da obsessão espiritual. Só que antes, eu gostaria de citar dois grandes gênios da humanidade, eu os considero como os grandes gênios da humanidade, não é? Que é Freud e Kardec. Sigmund Freud, Allan Kardec. Da mesma forma que Freud foi o grande pioneiro, desbravador, ele desvendou os mistérios da mente humana, abrindo a caixa preta da mente, através do estudo e tratamento do inconsciente. Da mesma forma, Kardec foi o grande desbravador dos mistérios, né, do mundo invisível, né, o mistério do mundo dos mortos, como a gente fala, mortos entre aspas, né? Kardec, realmente, através dos seus estudos, ele veio a estudar, pesquisar a influência, a atuação nefasta, negativa dos seres espirituais das trevas, seres obsessores, tanto quanto os seres, a atuação positiva também dos seres de luz, seja das trevas ou da luz. Então, Kardec foi o grande desbravador, ele desvendou os mistérios do mundo invisível, o mundo dos mortos. Eu vou aqui citar o livro do mestre Kardec, é o Evangelho, aqui, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, Kardec assim definiu a obsessão espiritual. Chamamos de obsessão a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diferentes que vão desde uma simples influência moral, sem sinais externos perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Eu gostaria de me debruçar um pouco aqui nessa definição do que Kardec definiu como o que é obsessão espiritual, e analisando da seguinte forma, tá? Ele diz que a obsessão espiritual é uma ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ou seja, os seres desencarnados das trevas, os obsessores, que nós chamamos de obsessores espirituais, eles são movidos, a bem da verdade, são movidos a ódio e desejo de vingança. Por quê? Porque o obsediado de hoje, né, que é o paciente, na verdade, ele foi, eu costumo dizer que obsessor e obsediado é uma relação de cumplicidade. Ou seja, a obsessão espiritual, ela é uma doença de natureza moral. O obsediado de hoje, que é o paciente, né, que é a vítima, no passado foi o contrário. Foi o algoz do obsessor. O prejudicou no passado. E o algoz de hoje, né, que é o obsessor, que é o espírito desencarnado obsessor, que está prejudicando o paciente, na verdade não passa de uma vítima do paciente no passado. Resumindo, não existem inocentes nessa história entre obsessor e obsediado. Ambos têm uma relação de cumplicidade. Então, veja, o obsessor desencarnado, entenda uma coisa, gente, o obsessor espiritual, na minha expertise, na minha prática clínica, nós temos que levar em consideração que existem 3 tipos de obsessores, tá? Os humanos desencarnados, os humanoides, que parecem humanos, mas não são, porque têm as características físicas secundárias diferentes dos humanos, por exemplo, orelhas pontudas, globo ocular totalmente preto, sem a parte branca, que é a esclera, né? Muitas vezes
Tem, às vezes, cabeça protuberante, né? Como nós vemos aquelas cabeças alongadas para trás, né? Como a gente vê os arqueólogos cavarem, né? A múmia do Tutankhamon, né? Tutankhamon, os arqueólogos viram que a cabeça de Tutankhamon é um crânio alongado para trás, né? E tinha um corpo, digamos assim, afeminado, né? Digamos, não dava a saber se era homem ou mulher, não é? Então, um corpo, digamos assim, assexuado, vamos falar assim, né? E a esposa dele, a Nefertiti, também tinha essa cabeça alongada para trás, né? Certamente pareciam humanos, mas não eram humanos, né? E nós temos também os obsessores não humanos, o que nós chamamos dos extraterrestres alienígenas, né? Então, os obsessores espirituais, eles são movidos a ódio e desejo de vingança. Por isso que diz a palavra obsessor, porque o obsessor ele é obcecado. Ele fica 24 horas pensando em como prejudicar o obsediado, que é o paciente. E desta forma, eu costumo dizer que a persistência, né, como Kardec define a obsessão como ação persistente que o espírito exerce sobre o indivíduo, sobre o obsediado, a persistência, a tenacidade, a obstinação do obsessor está diretamente, proporcionalmente ligado ao ódio, ao rancor, ao endurecimento do obsessor. Ou seja, quanto mais o obsessor for endurecido, rancoroso, vingativo, mais ele vai ser persistente, ele vai ser determinado em prejudicar o paciente, ou seja, o obsediado. Tá? Kardec continua aqui na definição, ele diz que a obsessão apresenta características muito diferentes, que vão desde uma simples influência moral, né? Então, eu vou destrinchar um pouco melhor essa definição. O que ele quer dizer com apresenta características muito diferentes? Ou seja, a obsessão, a gravidade da obsessão, ela é muito variável, né? Vai desde uma simples obsessão, Kardec chamou de obsessão simples, né? Que são pequenas, por exemplo, pequenas mentiras ou pequenos delitos. A pessoa obsediada, ela, muitas vezes, ela mente e depois ela não entende por que ela mentiu. Por exemplo, a namorada ciumenta, não é? Pergunta para o namorado, né, onde que ele estava ontem, por exemplo. Aí ele diz, eu estava trabalhando, que na verdade ele não estava, né? Ele faltou no trabalho para fazer uma compra, por exemplo. Só que a namorada ciumenta ligou para o serviço dele e o chefe falou que ele não foi trabalhar. Veja, por que esse namorado mentiu, né? Muitas vezes nem ele sabe. Eu vejo muitos pacientes assim que falam assim para mim, doutor Shimoda, eu não entendo por que eu menti para minha namorada, e eu sei que ela é ciumenta. E ela me pegou, digamos assim, na verdade, eu não atraí em nenhum momento, mas eu não quis naquele dia trabalhar, só que no dia anterior, ela ligou para o meu chefe e justamente naquele dia eu não fui trabalhar e ela achou que eu estava tendo um caso. Então, o obsediado, muitas vezes, ele não sabe por que ele mentiu, mas pode ter certeza, na minha prática clínica, e o paciente depois percebe durante a terapia, que o obsessor, ao se manifestar, chega até a falar isso, que influenciou o paciente a mentir para jogar a namorada contra ele e, com isso, romper o namoro. Portanto, deliberadamente, o obsessor faz isso para prejudicar o paciente, né? Ou delitos, ou pequenos delitos. Eu vou citar um caso, tá? Importante esclarecer aqui que cada caso é um caso, obviamente, no jargão médico, portanto, não podemos generalizar.
mas eu já vi muitos casos de pessoas que sofrem de cleptomania, né? Ou seja, os cleptomaníacos. O que é um cleptomaníaco? É aquela pessoa que furta, né? Rouba pequenos objetos sem muito valor, como canetas, né? Caneta Bic, caneta descartável Bic esferográfica, ou mesmo sabonete, vai lá no supermercado e rouba aqueles produtos. Na verdade, o cleptomaníaco, ele não tem necessidade de roubar. Não é falta de dinheiro. Não é porque ele está passando uma privação financeira. E, às vezes, o cleptomaníaco não entende por que ele tem essa necessidade de roubar pequenos objetos sem valor. A bem da verdade, muitos cleptomaníacos que eu atendi em meu consultório tinham obsessores que induziam, porque eles entram na nossa mente e conversam com a gente em pensamento, para roubar aquele produto. Então, o que acontece? A pessoa depois não entende por que ela teve que roubar aquele produto. E o pior é quando essa pessoa é pega, por exemplo, lá por segurança lá do supermercado, e, obviamente, essa pessoa ela vai ficar extremamente constrangida. É isso que o obsessor quer. Quer gerar no obsediado, no paciente, constrangimento. Fazer ele sofrer. Então, nós temos, como Kardec definiu, apresenta característica muito diferente, portanto, uma gravidade variável, né, tem uma simples influência moral, né, sem sinais externos perceptíveis. O que quer dizer isso? Sinais externos perceptíveis. A obsessão espiritual é muito difícil uma pessoa que está sendo obsediada, ela saber que está sendo obsediada. Porque, obviamente, o obsessor espiritual, como ser desencarnado, ele se aproveita da sua condição de invisibilidade para prejudicar o paciente. Eu costumo dizer que a obsessão espiritual como enfermidade da alma, na verdade, todos nós aqui da vida terrena, existe um embate, uma guerra silenciosa. Silenciosa porque nós, digamos assim, lidamos com seres invisíveis. Né? Por isso que é uma guerra silenciosa. Mas eu costumo dizer, complemento, né? Guerra silenciosa e desigual. Por quê? Porque o obsessor, ele leva vantagem em relação a nós. Eles nos vê, mas nós, na maioria das pessoas, a gente não vê os obsessores. Então, é realmente um embate espiritual silencioso e desigual. E eu costumo dizer que esse embate, a obsessão, é uma enfermidade das mais difíceis de serem tratadas, por dois motivos. Primeiro, porque tanto profissionais da área de saúde quanto os pacientes, muitos não acreditam na obsessão espiritual. Pela própria condição de invisibilidade, tanto o profissional da área de saúde quanto os pacientes, eles não acreditam na obsessão. Por isso, é uma doença, uma enfermidade da alma, dos mais difíceis de ser tratadas, e eu diria que ainda são poucos profissionais que têm capacitação ou têm preparo para lidar com esses seres, ou seja, lidar com esse embate entre as trevas e a luz, no sentido, a nível, eu diria, de consultório. São poucos. Até porque, né, eu citei aqui no início dessa live, que o paradigma psicológico vigente, que é a ciência médica e a ciência psicológica, desconsideram ainda o aspecto espiritual do ser humano, não tratando. Portanto, a nível de consultório, né, ainda não é uma realidade, a nível de consultório, a nível de profissional de saúde, ainda não é uma realidade o tratamento da obsessão espírita. Então, Kardec termina a definição dizendo que a obsessão espiritual
leva até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ele não exagerou na definição dele. Ele diz lá, vai desde uma simples influência moral, que é uma obsessão simples, até uma obsessão mais grave, mais crônica, que pode levar, sem dúvida alguma, o obsediado a uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Vamos lá. O que seria essa perturbação completa do organismo? Muitos casos que eu já atendi aqui, eu vou citar um exemplo de um rapaz que eu atendi, de 28 anos, que ele sofria de um transtorno alimentar. Ele não era bulímico, ele não era anoréxico. Bulímico é aquela pessoa que, quando come, provoca vômitos, né? Ou quando dá culpa de achar que está engordando, então coloca o dedo lá, né? na úvula, né? Na garganta, para provocar vômito, ou toma laxante, né? Para realmente, para encargo de consciência, né? Para evacuar. Esse rapaz, ele não provocava vômitos, não era bulímico, nem anoréxico. Pelo contrário, ele tinha apetite, vontade de comer, ele comia, só que tudo que ele ingeria, ele vomitava. Ele sentia ânsia de vômito e enjoos. É típico de, costumo dizer, até brinquei com ele, você parece uma mulher grávida, né? A mulher grávida realmente tem enjoos, né? Ânsia de vômito e tudo mais, né? E realmente, ele tinha sintomas de uma mulher grávida. Tanto é verdade que ele tomava Dramin para atenuar esse enjoo, esse vômito. Esse rapaz, ele foi emagrecendo, porque nada parava no estômago, ele foi emagrecendo e chegando a um quadro de subnutrição, a ponto de ter que se internar no hospital, não é? Por conta da subnutrição. Chegou a pesar 35 quilos. Né? Esse rapaz fez todos os exames complementares, exames clínicos, médicos necessários, né? E não acusou absolutamente nada. Ou seja, chegou até, né, todos os exames adequados para o quadro dele. Né? Simplesmente não houve nenhuma alteração nos resultados dos exames. Então, o médico dele chegou a encaminhá-lo num psiquiatra, achando que provavelmente ele tinha aí um quadro, talvez, né, um quadro psiquiátrico. Né? Chegou a consultar o psiquiatra, chegou até a fazer uma psicoterapia convencional com uma psicóloga, mas ele não respondeu, né, adequadamente a esses dois tratamentos, o psiquiátrico e o psicológico, ou seja, não houve respostas, né, foi resistente ao tratamento médico e psicológico convencional. Por isso que ele me procurou. Já que não havia nenhum problema psicológico, nenhum problema físico. Então, quando ele passou pela regressão de memória, já na primeira sessão de regressão de memória, quando eu peço nessa técnica da TRE, o portão, que é um portal que separa o mundo físico do mundo espiritual, o presente do passado, quando o portão se abriu, que é um portal, ele viu um lugar escuro, só que ele via vários vultos escuros nesse lugar escuro. Vultos com silhuetas, um contorno de humanos. Ou seja, um contorno de uma silhueta maior, menor. Sempre assim, pares. Maior, menor, maior, menor. Várias pares de silhuetas. Uma silhueta maior, uma silhueta pequenininha. E ele me perguntou o que era isso, né? E aí, quando ele me perguntou, apareceu um ser obsessor, que era uma mulher, porque ele viu
Porque normalmente, quando aparece aqui no meu consultório um ser habitante das trevas, costuma aparecer em forma de um vulto escuro, né, uma sombra, mas tinha um contorno de uma mulher. E ela dava a gargalhada, e eu falei para ele, pergunte para esse ser obsessor quem é ela. E ela assim respondeu para ele. Tá? A comunicação com o mundo espiritual, nessa modalidade de terapia, ocorre tudo de uma forma intuitiva, tudo em pensamento, tá? É intrapsíquico, é aqui dentro da cabeça. Então, eu pedi para ele perguntar para ela quem é ela, e ela lhe respondeu: você não lembra o que você fez com a gente? Aí ele perguntou, mas quem é você? Não estou entendendo. Aí ele falou, agora você está dando-me de esquecido? Porque o obsessor espiritual, muitos deles não sabem que quando a gente reencarna, a gente cai no esquecimento. Então, o que aconteceu? Ela falou assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou refrescar a sua memória, e de uma forma sarcástica, falou assim para ele, já que você não lembra o que você fez com a gente, eu vou lhe mostrar uma cena. E mostrou para ele uma cena, ele, na vida passada, anterior a essa, imediatamente anterior a essa, ele foi um oficial nazista, ou seja, ele era médico nazista, um oficial nazista, na Segunda Guerra, e fazia experimentos com as mulheres grávidas. Né? Como a gente sabe muito bem, né? Na história, que muitos médicos nazistas faziam experimentos com os judeus, né? No campo de concentração. E ele era um desses médicos. E ela mostrou uma cena de que onde ele e as enfermeiras e os outros médicos amarravam a gestante, né? Colocavam os braços para trás e amarravam os joelhos para que a criança não nascesse no momento do parto. Agora, com que objetivo eles fazem essa experiência? Honestamente falando, eu não entendo também. Mas vocês imaginam a dor de uma parturiente, de a criança querer nascer e não consegue porque amarram os joelhos com corda para que a criança não nasça. Portanto, todas essas mulheres e crianças, as quais ele tirou a vida delas, foram esses vultos que ele via em pares. Na verdade, era a mãe e a criança, mãe e filho, mãe e filho. Vultos, por isso que é um vulto maior, um vulto menor. E essa mulher que apareceu, ela era a líder. Nós chamamos de falanges, né? Era a líder da falange de todas essas vítimas, mulheres, gestantes e crianças, né, que se uniram, né, e ela falou isso, nós estamos aqui com o único objetivo, levar você à loucura, acabar com você. Ele ficou desesperado, né, quando viu essa cena, aí apareceu o mentor espiritual dele, que é um ser desencarnado também, que é responsável pelo nosso aprimoramento e crescimento espiritual. Todos nós temos um mentor ou mentora, no caso dele é um mentor. E o mentor dele lhe disse o seguinte, calma, meu filho, mantenha calma, não se desespere. E sugeriu, né, nós fizemos juntos a sessão, ele sugeriu que ele seguisse as minhas recomendações, porque eu, junto dos obsessores, eu sempre faço junto com os pacientes a oração do perdão e emanação da luz dourada de Cristo para esses seres. Isso é um método terapêutico que me utilizo nessa terapia, na TRE, terapia do mentor, e nós fazemos a oração do perdão e emanamos a luz dourada de Cristo para esses seres obsessores. É o que nós fizemos. O mentor recomendou que eu seguisse, que ele seguisse as minhas orientações. E nós
fizemos juntos a emanação, a primeira oração do perdão e a emanação da luz dourada de Cristo para todos aqueles vultos, né, maiores e menores, vultos escuros. E o que aconteceu? Ele me disse que tinha uma luz maior em cima, como se fosse um aspirador, sugava assim, ó, um por um. E quando essa luz sugava esses seres, ou seja, mãe e filho, era o que nós chamamos, nosso corpo espiritual, ele é fluídico, ele é que nem uma fumaça, é uma coisa esfumaçada, e era uma fumaça escura que ele me descreveu como se fosse uma queima de fuligem de pneu. Quando a fumaça ela é escura, é porque é próprio característico dos seres habitantes das trevas, porque não irradiam luz, então é tudo escuro. Então, que nem um aspirador, a fumaça ia sendo sugada, um por um. Bom, resumindo, o mentor, no final do tratamento, e ele continuou fazendo a oração do perdão, a emanação vibratória da luz dourada de Cristo, que é a luz amarelo-ouro, né? Diariamente, religiosamente, sistematicamente, ele fazia, além da oração do perdão, né, a emanação da luz dourada de Cristo e a limpeza espiritual dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Acho que talvez muitas pessoas conheçam essa limpeza, né, do Arcanjo Miguel. Bom, depois de findar o nosso tratamento, o mentor falou para ele, olha, você vai conseguir resolver seu problema, porém, não será de imediato. É comum nessa modalidade de terapia, na TRE, muitos pacientes apresentar 3 tipos de resultados, tá? Perdão, 2 tipos de resultados, né? O primeiro resultado, aquele resultado que já durante o processo terapêutico, a pessoa já se liberta, não é, das amarras do passado, seja traumas psíquicos ou perturbações espirituais, né, ou interferência obsessora. E aquele grupo, que é o grupo dele, em que a pessoa obtém resultado, muitas vezes, pós-terapia, no decorrer após a terapia, aos poucos, vai resolver o problema. Ou muitos mentores recomendam para voltar posteriormente para a segunda etapa da terapia, para que possamos concluir o tratamento. Às vezes eles pedem uma pausa para que o paciente retorne posteriormente para o prosseguimento do tratamento. Mas no caso dele, o mentor não recomendou que ele voltasse. Porém, falou para ele que ele iria resolver o problema após a terapia gradativamente. Mas que ele precisava, religiosamente, continuar fazendo a oração do perdão, emanando a luz dourada de Cristo e lendo aquela limpeza espiritual do Arcanjo Miguel. Pois bem, 2 anos e meio após, esse paciente me ligou, dizendo que ele voltou a trabalhar e estudar, porque ele começou a ganhar peso, ou seja, ele teve que abandonar o estudo e o trabalho por conta da subnutrição, porque nada parava no estômago dele. Com essa terapia, após terapia, ele disse que melhorou, mas muito mesmo, a ponto de estar comendo e realmente não vomitava mais, embora ainda sentisse uma certa ânsia, mas não vomitava o alimento como ele fazia. Por isso que ele ganhou peso. E isso fez com que ele voltasse para o trabalho e para os estudos. Então, eu quero deixar bem claro aqui que cada caso é um caso, né, como no jargão médico, mas a grande maioria dos meus pacientes consegue obter resultados já durante o tratamento, né? Então, eu estou dando esse exemplo quando Kardec fala que a obsessão, até o que nós chamamos, no caso dele, é uma obsessão mais crônica, uma obsessão mais grave, não é? Que leva a uma perturbação completa do organismo,
provocando doenças, que é o caso dele, o transtorno alimentar, e até a perturbação das faculdades mentais. O que é isso, faculdades mentais? Dependendo da gravidade também da obsessão, o obsessor pode levar o paciente, inclusive, à loucura ou até mesmo ao suicídio. É esse o propósito do obsessor, né? Tá? Essa definição eu estou aqui mencionando porque Kardec, certamente, ele foi um grande precursor, né, pioneiro, né, no estudo da atuação positiva e negativa dos seres espirituais em nosso cotidiano. O interlocutor perguntou a Kardec, né, até que ponto o espírito obsessor influencia em nossas vidas. Assim ele respondeu: muito mais do que vos imaginais, a ponto de vos dominar. Ou seja, é o que nós chamamos, né, Kardec chamou de subjugação, os canais crônicos de obsessão espiritual. Subjugação, o obsessor subjuga o obsediado a ponto do obsediado, do paciente, se tornar refém, escravo, prisioneiro do obsessor.